aluno, estamos de volta para a nossa última classificação. A oração coordenada sindética, ela se classifica em 5 momentos. Sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, sindética conclusiva e sindética explicativa. Já vimos muito bem a conclusiva, logo não há motivo para confusão. Explicação é uma coisa, conclusão é outra. Cláudia, quando uma oração é sindética explicativa? Exprime a justificativa para a afirmação anterior. Eu não concluo, eu justifico. Desse jeito. Feche a porta, porque as crianças estão dormindo. Feche a porta, porque as crianças estão dormindo. Você concorda que houve uma justificativa para essa ordem? Claro que você também percebeu que feche a porta, o verbo está no imperativo. É uma das mais fortes qualidades ou características de uma oração coordenada sindética explicativa. Ser fruto de uma relação com o verbo no imperativo. Então, primeiro alguém manda, feche a porta. Depois alguém pede explicação. Uma explicação para essa ordem, Cláudia. Ah, tudo bem. As crianças estão dormindo. Você percebeu? Quem manda tem de explicar. Quem manda tem de justificar. Vamos para o procedimento didático. Primeira pergunta. Feche a porta porque as crianças estão dormindo. Dá para entender? Sim, é um período. Quantos verbos você encontrou? Feche, que constitui o núcleo do nosso primeiro ambiente oracional. Lá está a primeira oração. Estão dormindo, que faz parte da locução verbal. Essa locução verbal constrói a segunda oração. Reinando a paz até aqui? Já sei que o período é composto porque há 2 orações. Feche a porta, essa oração está completa? Essa oração é coordenada assindética, porque não foi inaugurada por conjunção. As crianças estão dormindo? Também é uma oração completa. Verbo, sujeito, verbo intransitivo, sujeito simples. Já sei que é uma coordenada também. Só que agora, sindética. Motivo, presença de conjunção antes. Ok, Cláudia. Se há conjunção, há classificação. Isso. Você terá coragem de falar porque as crianças estão dormindo como aditiva? Você falará que essa classificação é aditiva? Não, Cláudia. Isso é uma justificação. Ok, você acha que as crianças estão dormindo é algum absurdo? É uma diversidade? Também não. Você está tendo direito a escolher alguma coisa? Uma coisa ou outra? Não. Então também não é alternativa. Feche a porta, por acaso, é um procedimento lógico que depende da primeira informação? Não. Está sendo dada uma ordem. Feche a porta e depois justifica-se essa ordem. Então, qual é a oração independente que comunica justificativa? Oração coordenada sindética explicativa. Você concorda que não dá para confundir com conclusiva? A conclusiva traz um raciocínio lógico para a informação anterior. Pedir para alguém fechar a porta não quer dizer que sempre haverá crianças dormindo. Isso não é raciocínio coerente. Nesse momento, foi uma justificativa para essa ordem. É diferente de pensar, todo homem é mortal. Se Luiz é homem, Luiz é mortal. Isso é uma sequência que leva a uma conclusão. Logo, premissa verdadeira, conclusão verdadeira. Nesse caso, não é sempre que a ordem fecha a porta é dada por motivo de crianças dormirem. Nesse momento, foi dada uma explicação, uma justificativa para essa ordem. Não me corrija.
porquanto estou com a razão. Olha lá, mais um imperativo. Apareceu oração com verbo no imperativo, apareceu oração coordenada explicativa. Não esqueça meu apoio, pois seu pedido é absurdo. Não esqueça meu apoio, mais uma vez imperativo. Já sei que aquela segunda oração é uma oração coordenada sindética explicativa, mas você já saberia se lembrasse do macete. Olha lá, a conjunção pois. Você lembra? O pois, quando aparecer ou quando aparece no início da oração, ele só poderá gerar uma explicação. Quando esse pois aparece no meio da oração ou no final, ele só poderá criar conclusão. Então, as outras conjunções que funcionam como explicativas, elas precisarão de uma análise textual. Mas o pois é macete funcional. O pois, quando aparece antes do comando verbal, é explicação. O pois, quando aparece depois do comando verbal, é conclusão. Beleza? Muito bem. Tome cuidado para não confundir a oração coordenada sindética explicativa com a oração adverbial causal. Cá está um problemaço de concurso público. Problemaço por quê, Cláudia? Porque agora você confronta uma oração coordenada com uma oração subordinada. Subordinação que é aula futura nossa. Preste atenção. Adverbial causal estabelece o que gera o acontecimento da principal. Sindética explicativa apresenta justificativa para o que se afirma na assindética. Então, acompanhe as diferenças. Adverbial causal estabelece relação de subordinação. Sindética explicativa estabelece relação de coordenação. Adverbial causal pode ser anteposta à oração principal. Sindética explicativa sempre é posposta à oração assindética. Adverbial causal pode ser transformada em relação consecutiva. Sindética explicativa pode ser transformada em relação explicativa. Meu aluno, por enquanto, essas informações ajudarão na identificação das explicativas. Quando a aula das orações subordinadas, adverbiais, quando essa aula acontecer, nós voltaremos a esse confronto, para você não errar na identificação das orações causais. Beleza? Vamos continuar? Compare. Pedro não veio porque estava doente. Pedro não veio porque estava doente. Claro que o brasileiro olha para esse período e para, professora, esse porquê é um porquê causal ou um porquê explicativo? Aí nós temos que entender isso. Não dá para avançar, não. Ok. Primeiro, Pedro não veio. Tranquilinho? Mas por que ele não veio, Cláudia? Porque ele estava doente. Você localizou vírgula antes da conjunção porquê? Não. Então já vou entregar para você o macete visual mais fácil. Esse porquê que não apresentou vírgula antes, ele não poderá ser o porquê explicativo. Porque todas as conjunções explicativas, todas obrigam a presença da pontuação antes, que no comum é a vírgula. Meu aluno, então fique atento. Claro, a pessoa pode ter errado na pontuação e eu vou responder. Como ganhar interpretação?
Pedro não veio porque estava doente. Em uma linha cronológica, o que acontece primeiro? O Pedro não comparecer ou ele ter ficado doente? Primeiro, Cláudia, o Pedro fica doente. Isso. E por consequência, Cláudia, ele não comparece. Isso. Beleza. Então, qual foi a causa do não comparecimento do Pedro? A doença. Meu aluno, você acabou de anunciar a causa. Então, se na segunda oração existe uma semântica de causa, a segunda oração é uma oração subordinada adverbial causal. E o grande macete é este. Se você conseguir mapear as ações numa linha cronológica, você estará com causa, porque a explicativa não autoriza isto. E se apareceu uma oração adverbial causal, a primeira oração é principal, nada de assindética. A oração destacada gera o acontecimento da outra. Isto é, estar doente é a causa de Pedro não ter vindo. Note que poderíamos antepor a oração. Porque estava doente, a outra, Pedro não veio. Você lembra das características? A oração coordenada, sindética, explicativa, ela não pode mudar de lugar. Ela não pode aparecer antes da oração coordenada assindética. A adverbial causal pode. E mais, é a causal que gera causa. A explicativa gera justificativa. Se você mapear cautelosamente o quadro sinóptico, o resumo das características, você parte para a classificação com maior segurança. Porque estava doente, Pedro não veio. Se houve deslocamento, se houve migração, prova que essa oração não é explicativa, e sim adverbial causal. Classificação muito pedida em concursos públicos. Olha lá, a oração que não apresenta conjunção é a oração principal. E a oração que foi inaugurada pela conjunção porque é a nossa adverbial causal. Ela sofre deslocamento e a oração principal, vai para o final. Beleza? Não fique tenso. Esta aula ainda vai acontecer. Compare com a versão explicativa. Pedro não veio porque estava doente. Já sei, essa aí é causal. Ainda podemos verificar que a oração destacada fornece circunstância para o verbo vir. Temos um fato. Pedro não veio. O que levou Pedro a não ter vindo? Podem ser vários motivos, mas a oração destacada indica a razão particular pela qual ele não veio. Então, se modifica o verbo comunicando circunstância, eu já sei que essa oração será adverbial, porque a oração adverbial, ela existe exatamente para comunicar uma circunstância. Só que ela comunica essa circunstância com o apoio de um verbo. É uma adjunta adverbial oracional. Pedro estava doente porque não veio. Pedro não veio porque seu material está aqui. Pedro não veio porque seu material está aqui. Pergunto, será que a classificação das orações são iguais? Você já percebeu a presença da vírgula. A presença da vírgula, ela não nos tranquiliza tanto quanto a sua ausência. Sabe por quê? Porque não existe conjunção explicativa sem vírgula antes, mas existe conjunção causal com vírgula. Então, se apareceu vírgula agora, não há garantia de conjunção explicativa. Só haverá garantia de conjunção
causal com a ausência da vírgula. Isso ficou claro para você? É muito importante que você memorize isto. Mais importante que memorizar é estudar pontuação. Os estudos das pontuações é um estudo muito importante para o mundo sintático, não só para o mundo das orações, e sim para o mundo dos termos das orações. Mas volte. Pedro não veio, é um fato. Seu material está aqui, é um outro fato. Eu não estou mais com circunstância, eu estou com fato mais fato. Então agora, a primeira oração é a sindética e a segunda é a explicativa. Note que a oração destacada não indica a razão pela qual Pedro não veio. Eu não sei por que o Pedro não veio. Eu só posso constatar que o material dele está exatamente onde ele deixou. Pedro pode até mesmo estar muito bem, passeando com a namorada. O que se sabe é que ele não veio. E a justificativa para essa informação é o fato de seu material não estar em determinado lugar. Seu material não está aqui, está lá, no lugar onde ele deixou. O material, na verdade, é o que sinaliza para essa pessoa a chegada do Pedro. Se não há material aqui, é porque o Pedro não está. E você concorda que é uma conjectura? O material pode não estar sobre a mesa e ele está na empresa, está em outro lugar dessa empresa. Então, é uma conjectura. E com isso, meu aluno, se não comunicou razão, se não comunicou circunstância, só pode ser justificativa. E a justificativa está para explicação. Preciso memorizar? Precisa sim. Isso permite pressupor, deduzir, inferir que sempre que Pedro vem, ele põe seu material nesse lugar. Por inferência, essa pessoa acha que se o material não está no determinado lugar, isso gera uma conclusão para ela. Pedro não veio. Outra coisa, se a oração destacada fosse a causa de Pedro não ter vindo, então é muito fácil fazer Pedro não vir. Basta tirar o material dele do lugar, o que aparentemente não tem a menor lógica. Quando surgir dúvida entre causa e explicação, faça o teste. Então, Pedro não veio porque o material dele não está aqui. Se isso fosse causa, sempre que retirássemos os materiais desta mesa, o Pedro sumiria da empresa. E isto é, no mínimo, conto de fadas. Momentos para a memorização. Podemos transformar a relação explicativa em conclusiva. Podemos, e isso cai muito em provas. Pedro não veio porque seu material não está aqui. Porque, nesse contexto, vamos observar a análise. O material de Pedro não está aqui, logo ele não veio. Outra conjunção para nós analisarmos. Professora, devo decorar que o logo é sempre conjunção conclusiva e que o porquê é sempre conjunção explicativa? Você já sabe a minha resposta, né? Eu não sou adepta à memorização. Eu só recorro à memorização quando eu tenho certeza que a memorização não vai criar cilada, vai ser funcional. Porque há momentos que você decora, confia mesmo, com fé, e aí perde uma questão porque você quis ser prático. E há momentos que a praticidade é dar tiro no pé. Use sempre do seu direito de raciocinar. Pedro não veio porque seu material está aqui. Não veio é fato. A não localização do material foi a justificativa dada para não concordar com Pedro na empresa. Um exemplo.
Mas quando eu falo que o material de Pedro não está aqui, logo ele não veio, eu estou trocando uma conjunção pela outra e estou promovendo alteração semântica. Agora, meu aluno, uma explicação vira conclusão. Eu estou concluindo. Ah, o material não está aqui não? Raciocínio não veio. Eu concluí. Causa ou explicação? Outro fantasma do concurso público. Choveu ontem porque o tempo esfriou após o calor da tarde. Choveu ontem porque o tempo esfriou após o calor da tarde. E aí? O porquê? Inaugura uma oração causal ou inaugura uma oração explicativa? Primeiro, você consegue mapear cronologicamente o que aconteceu primeiro? O tempo esfriar ou chover? Cláudia, choveu ontem porque o tempo esfriou. O que aconteceu primeiro? Pela lógica, choveu e depois esfriou. Vamos verificar se o raciocínio procede? Choveu ontem porque as ruas estão molhadas. E aí? Esse porquê inaugura uma oração causal ou explicativa? Mais uma vez, tente jogar para o mapeamento cronológico. Agora, você consegue com segurança descobrir o que aconteceu primeiro? Choveu ontem porque as ruas estão molhadas. O que aconteceu primeiro? Chover ou as ruas estarem molhadas? Legal? Respondeu? Então vamos nós. Choveu ontem porque o tempo esfriou após o calor da tarde. Na primeira oração, na primeira sentença, a oração destacada é subordinada adverbial causal. Veja que ela dá a causa da chuva, esfriar após o calor. Então foi a causa de ter chovido. Se você interpretar, sua chance de acerto é maior. Choveu ontem porque as ruas estão molhadas. Na segunda sentença, não se dá a causa de ter chovido. Se você acha que sim, pare e pense. Se as ruas estão molhadas, causa a chuva, não há por que haver seca no Nordeste brasileiro. Basta molhar as ruas. Porque se molhar a rua causa chuva, vamos fazer isso agora em São Paulo. São Paulo vive uma das maiores secas da história. A oração destacada traz, sim, a justificativa para ser afirmada como explicativa. Choveu ontem. Então, cuidado. Na dúvida se você está com uma causal ou com uma explicativa, recorra à lógica. Para ser causal, tem de ser motivadora de algo. Toda causa precede o efeito. Então, a oração causal tem de provocar alguma coisa. A explicativa não. Na explicativa, a tal coisa já foi afirmada. A explicativa chega para justificar, para explicar, e não para dar o motivo dessa coisa ter ocorrido. Ficou claro isso, meu aluno? Assista a esse momento mais vezes. Você precisa entender a diferença entre causa e explicação. Beleza? Preciso memorizar, Cláudia? Sim, precisa. Principais conjunções explicativas. Pois só vale se ele aparecer antes do verbo. Pois o verbo posposto ao verbo é conclusivo. Anteposto ao verbo é explicativo. Por quê? Muita calma com esse porquê. Ele é camaleão. Ele pode assumir várias funções semânticas. Porquanto, que, e etc, e etc, e etc. E eu sei que você não gosta desse etc, porque esse etc tira a sua paz. Seria tão bom se essas conjunções fossem finitas, mas elas são infinitas.
Meu aluno, não fique no campo de refém de conjunções. Não seja refém da memorização. Interprete. Afinal de contas, nós aprendemos a classificar orações para melhorarmos na interpretação. Uma pessoa que estuda criteriosamente esse capítulo das orações, é uma pessoa que fala melhor, porque ela pensa melhor, logo vai escrever melhor. É um capítulo semântico. É nesse momento da nossa gramática que nós aprendemos a lidar com as ideias, a sermos coerentes, trabalharmos com concisão, trabalharmos com precisão. Não estudamos orações pelo simples ato de decorar. Nós estudamos orações para melhor pensar, melhor comunicar, melhor articular. Nós acabamos agora com os estudos das orações coordenadas. Vimos as classificações, vimos exemplos, memorizamos algumas informações, mas há outras para serem memorizadas. Inclusive, você precisa, antes da execução, antes das atividades, a retrospectiva executar, revisar tudo que foi posto para você. E aí sim, ir para o abraço. Nós precisamos memorizar algumas informações e dominarmos todas as informações. Oração intercalada ou interferente. O que é isto, Cláudia? Não sabe? Chegou a hora de aprender. Às vezes, uma oração, por apresentar significação própria, pode interpor-se. O que é interpor-se? No período, apenas acrescentando um esclarecimento, uma ressalva, uma opinião, uma advertência. Interpor, meu aluno, é se intrometer. É a quebra de uma sequência e o recebimento de um visitante. Sintaticamente independente, essa oração é chamada de oração intercalada ou interferente. Vamos deixar isso claro? Vamos. Logo, características das orações interferentes. Primeira característica: vêm sempre isoladas por pontuação. Elas são visitantes, elas chegam, mas elas são completas. Então, para demarcar a chegada dessa oração interferente, as vírgulas são as melhores companhias. Vírgulas, travessões ou parênteses geralmente se introduzem por verbos de sende. E o que são verbos de sende? São verbos de elocução. E o que são verbos de elocução? São os verbos que preparam para a fala de uma pessoa. No meio da festa, João disse, : Aí vem a fala da personagem. Paula reclamou, : Aí vem a reclamação da Paula. Então, discente são verbos que preparam para a chegada de um discurso. E você sabe quem chega? Ela, a oração interferente. Segunda característica, verbos de sende: falar, dizer, concluir, ponderar, retrucar, argumentar, reclamar e etc. Qualquer verbo que prepare para a chegada de um outro discurso. Mais uma característica que você precisará memorizar, porque é muito recorrente. Não pensa que essa estrutura é rara, não, porque ela não só é frequente na prova, como é mais frequente no seu discurso diário. Você pode até não perceber, mas esses cacos são muito bem-vindos na nossa comunicação. Servem para prestar um esclarecimento, fazer uma ressalva, indicar a fala do personagem no discurso. Olha aí, fala da personagem. A personagem pode aparecer na narrativa sem indicação. É o chamado discurso indireto livre. Ele chega, mas não anuncia. Mas no discurso direto, a personagem ela chega,
mas ela é anunciada no comum por esses verbos discentes. Beleza? Na Serra Gaúcha, disse Carla às amigas, frio é a principal atração. Então observe, disse Carla às amigas. É uma oração autônoma. Ela chega, ela marca território, ela anuncia não só pelo verbo dicente, como também pelos travessões. Ao vencedor, as batatas, conclui rindo. Mais uma vez, conclui rindo é um adicional que vem marcado pelo travessão. É a fala da personagem. Então, nós estamos com uma oração interferente. Hora de praticar? Hora de praticar. Mas antes, o que você fará? Eu sei que você já sabe que é hora da verificação. Aproveite, chame a atenção do seu cérebro para aqueles pontos perigosos que você pode vir a esquecer. Então a boa dica é: levante, beba sua água, caminhe até a porta, volta, esticou as pernas. Nada de esperar muito. Não é hora de deitar, vou descansar. Descansar do quê? Não pode, meu aluno. Volte, postura, coluna erecta, boa iluminação, disposição e vá ao encontro da nota 10. Eu, particularmente, adoro esse momento de exercícios, porque é o momento que eu provo para mim mesma que eu sei ou que eu não sei. E se eu não sei, eu não jogo a toalha, eu não fico frustrada, eu agradeço porque é a oportunidade dada para eu preencher uma lacuna ainda há tempo, antes da minha prova. Então não fique com medo da prática. Queira a prática como fechamento, coroamento dos seus estudos. Lembre do pensamento de hoje. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Espero você nos exercícios. Até breve.